Abra aí o seu exemplar de Bíblia em João 9, Evangelho de João. É uma palavra muito conhecida. Eu coloquei a Bíblia aqui por respeito, mas eu quero ler na tela com vocês. Prezado futuro pastor Samuel, você pode colocar aí a partir do versículo 1 mesmo. Amém? Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele, ou por causa dos pecados dos seus pais, ou dos pais deles? É que eu estou com essa versão na mente, gente. Mas essa versão aqui é mais legal, para dar para entender melhor. Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Próximo. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me... Preste atenção nesta palavra. Enviou. Daqui a pouco você vai entender um mistério que Deus tem para as nossas vidas. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do... Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do... E disse: vá, lava o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi... Aleluia. Glória a Deus, eu estou sentindo a sua glória aqui neste lugar, Jesus. O cego foi, lavou o rosto e voltou até aqui. Até aqui. Glória a Deus, é uma palavra muito conhecida da igreja. O cego do tanque de Siloé, que Jesus cospe no chão, faz um lodo e passa em seus olhos e fala: vai, lava o rosto no tanque de Siloé. E ali então, em nenhum momento Jesus se apresenta para ele como Jesus. Se você prestar atenção aqui nesse texto, você vai ver que Jesus não chega nele e fala: eu sou Jesus. Ou em nenhum momento o cego reconhece Jesus como Jesus, até mesmo porque ele era cego, ele não sabia quem era Jesus. Mas imagine, Jesus e seus discípulos, depois de uma jornada de viagem, vai passando pelo caminho, vê um homem cego, e ali ele está a pedir a sua esmola, e de repente Jesus olha para ele, se compadece, e tem a brilhante ideia de cuspir no chão, passar a lama nos olhos daquele cego, e dizer para ele: vai, lava o seu rosto no tanque de Siloé. Mas esta mensagem, irmãos, ela não é simplesmente sobre o cego. Se você parar para analisar os versículos seguintes, eu te passo até como lição de casa isso para você, você vai entender que é muito mais profundo do que o que você possa imaginar essa palavra. Essa palavra ela não se remete somente ao cego. O cego é somente um pretexto para que Jesus envie uma mensagem. O cego é somente a oportunidade que Jesus encontra pelo caminho de falar: eu vou deixar uma mensagem para a igreja. Eu vou deixar uma mensagem para a igreja. E Jesus, ele colocou aí no seu crânio uma massa chamada massa encefálica, que o melhor computador do mundo que existe não consegue armazenar tanta informação quanto a sua massa encefálica. Você sabia disso? Poucas pessoas têm a noção de que a memória que você tem, não existe HD no mundo que seja mais capaz de armazenar. Um neurônio, um homem demorou para desvendar 50 anos
Imagina quantos neurônios não tem aí dentro. Apenas um. Foi 50 anos que um homem passou para desvendar, para entender, começar a entender a ramificação de apenas um. E hoje, se eu perguntar para qualquer um de vocês quantos números de telefone, nós vamos chegar num negócio legal. Você consegue dizer aí de cor, eu sei o número do pastor de cor. Eu duvido. Você vai pegar a sua caixinha chamada Smart ou iPhone, vai na sua agenda para ver o número do pastor, porque o celular nos deixou burro. Isso é uma verdade. Hoje, se você vai fazer uma conta, você pega a calculadora do celular, você não presta mais atenção que você tem neurônios que pode fazer aquela matemática dentro da sua caixa, do seu crânio, sem precisar nem de papel, irmãos. Você falar tanto vezes tanto é tanto, ou tanto mais tanto é tanto, tanto menos tanto é tanto, tanto dividido por tanto é tanto. Até isso nós paramos de fazer, por causa do acesso à tecnologia. Tudo isso nós paramos de fazer. Mas Jesus deixou para o leitor. Quem gosta de ler aqui, levanta a mão assim. Assim, quero ver. Tem alguns que gostam, não todos gostam de ler. Mas a leitura é riqueza, viu? A leitura, ela é a fonte do saber. Principalmente se for a palavra de Deus. A leitura, ela é a fonte de riqueza, ela é a fonte do saber. Ele deixou para o leitor uma mensagem aqui. Uma mensagem. E essa mensagem, Jesus também deixou para o sinédrio daquela época, que era um sinédrio corrupto. Era um sinédrio que já tinha se vendido. Era uma igreja que já tinha se corrompido. Já não era mais uma igreja. Elas tinham um Deus de fachada. Mas se vocês prestarem atenção no culto de hoje, o pastor Jefferson falou uma palavra muito importante aqui. Sobre o amor. O amor e a sua justiça própria. Você fazer o seu próprio juízo. Você, lógico, se eu perguntar para você aqui hoje, se você passa no seu julgamento, eu duvido você passar no seu julgamento da maneira que você julga o próximo. Você passar no seu julgamento da maneira que você se julga, você passa, irmão. Porque você nunca vai falar que você é ruim. Você vai falar que você é bom. Mas passar no seu julgamento da maneira que você olha para o irmão e julga ele, aí eu quero ver se você passa no seu julgamento. Aí eu quero ver se você se enquadra nesse julgamento. Aí eu quero ver se você passa pelas veredas desse julgamento, do jeito que você julga o outro. Sabe por quê, irmão? Nós nos aborrecemos com as pessoas, com os defeitos que nós mesmos temos. E eu vou falar um negócio para você aqui que é muito legal, que eu tomei para a minha vida. No dia que você encontrar uma igreja que seja boa, não vai para lá não. Fica na que você está. Porque nós corremos risco de estragar a igreja boa. É uma verdade. Porque nós julgamos a outra pessoa, mas nós não nos examinamos como a Bíblia fala a nós mesmos. Mas Jesus, Ele sabe, Ele passa pelo caminho, Ele nos vê. Ele vê a nossa cegueira, Ele vê aonde nós estamos errados. Ele vê onde nós não conseguimos enxergar. Jesus, Ele tem essa profundidade, Ele sonda tudo, Ele é Deus. E Ele passa ali, Ele vê a necessidade daquele homem, mas Jesus vê a oportunidade. Então eu quero te dizer, nesta manhã, meus queridos, Jesus, Ele vê a sua necessidade. Vê, mas Ele vê em você também uma oportunidade dele manifestar a glória do Deus Pai. Existe em você uma oportunidade de Jesus se manifestar na sua casa, se manifestar para o seu vizinho, se manifestar em glória na igreja, em Jesus se manifestar de forma sobrenatural, de expandir seu ministério, de expandir a sua carreira. Existe uma oportunidade que Jesus vê em você. Existe. Ninguém é o cocô do cavalo do bandido, mas nós somos o cocô do mosquito que posa no cocô do cavalo do bandido. Você consegue entender isso? Ele mesmo olha para você e fala, você é menos que nada. Menos que nada. Você prestou atenção em uma outra fala do pastor aqui hoje? Uma pessoa que tem tudo, que tem dinheiro, que tem casas, que tem riquezas, que acumula bem para si. Que acumula tudo, que faz investimentos, que consegue fazer o seu dinheiro multiplicar. Não cabe no caixão, irmãos. Ninguém leva nada. Meu pai tinha um ciúme do carrinho dele. Eu estou andando para cima e para baixo e fazendo gesso. Só vivia com a flanelinha. Se eu pudesse
imaginar a cara que ele está no céu, olhando para mim, o que eu estou fazendo com esse carro. Eu acho que ele ia estar assim, ó. Sério? Mas não, lá é tanta glória que eu acho que ele não está mais nem ligando para isso. É verdade. Mas Jesus, ele encontra oportunidade no nosso caminho. O cego estava ali era o pontinho dele trabalhar, porque mendigar naquela época era o quê? Ofício. Era trabalho, é diferente de hoje, que nós olhamos para o mendigo, alguns nós rotulamos até como vagabundo. Você já imaginou que por causa de um todos pagam a conta? Você já imaginou que muitas vezes alguém pode bater na janela do seu carro realmente com necessidade, você olha para aquele que infelizmente não tem um compromisso com a vida e você não ajuda aquela pessoa que precisa por causa que você julga que todos são iguais? Eu criei uma coisa com as minhas moedas. Eu criei o auxílio mendigo. Verdade. Por quê? Você usa moeda? Hoje em dia você não usa mais moeda, irmão. Tudo é Pix. Mas quando você tem uma moeda e a outra pessoa consegue mais uma moeda, de outro que dá mais uma moeda, de outro que dá mais uma moeda, ele consegue uma refeição. Você não é obrigado a dar tudo. Você tem que dificultar um pouquinho da minha vida para ele conseguir ter o gostinho do trabalho. Ele tem que pedir mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pediu uma vez só, ele pediu várias. Você pode pôr a mão no seu bolso, sacar cenzão e dar para o mendigo? Você pode. Mas e se for o mendigo errado? Você vai contribuir para o quê? Para ele acabar com a vida dele. Então nós temos que pensar em tudo. Então no momento que Deus tocar no seu coração de abençoar, abençoe. Porque está escrito, tive frio, deixe de vestir. Tive sede, não deixe de beber. Tive fome, não me deixe de comer. E aí, como você fica nessa palavra? Jesus passou no caminho, ele viu a necessidade daquele cego. Mas Jesus também tinha um propósito. De repente a gente passa e fala, nossa, esse mendigo tinha uma carinha tão boa. Aí é um cracudo. Aí você pega e lança 50 conto para ele, filho. Você sabe o que ele vai fazer, filho? A boa dele daquele dia é perigoso, ele tem uma overdose e a culpa é sua. Por isso que tem que ser pouco. Porque de repente ele não consegue o da droga, mas ele consegue o da coxinha. Você está entendendo? É difícil falar isso? Mas a igreja tem que ser igreja. A igreja tem que ser igreja em tudo, pensar como igreja. Jesus, ele falou, lança a rede, ele não deu o peixe. Ele falou, lança a rede, mas só que o peixe é mais obediente do que a gente. Porque o peixe foi para onde a rede foi lançada, irmão. E Jesus ainda falou, joga do lado direito, os peixes foram tudo para lá. Do lado direito. Mas ele não falou, vou te dar o peixe, Pedro. Ele falou, lança a rede. Quer dizer, trabalha, volta para o trampo. Eu vejo muita gente falar de prosperidade. Prosperidade é o quê? Dom de Deus, está na Bíblia. Mas existe um caminho para ser próspero. E está lá no Éden. Mas como você vai voltar para o Éden? Porque quando Adão ramela, Deus pega e fala para ele assim, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, meu irmão, você quer ser próspero, o caminho mais fácil para você prosperar e ajudar o seu pastor, ajudar a sua família, ajudar quem você ama, é trabalhar. Trabalha enquanto é dia, porque a noite vem. Nós acabamos de ler aqui. Aí eu fico mais impressionado com esse texto, porque o que Jesus queria tanto dizer para esse homem com tudo isso que eu estou te falando aqui? Jesus podia ter falado para aquele cego, a tua fé te salvou. Não, mas ele pega, ele cospe no chão, faz o lodo e passa nos olhos do cara. Irmãos, primeira mensagem desse texto. Um dia havia sujeira no meu e no seu rosto. Um dia eu e você foi esse cego com lama nos olhos. Um dia a podridão do pecado estava sobre os nossos olhos, de maneira que nós não conseguíamos enxergar, de maneira que nós não conseguíamos ver o que Deus tinha para nossas vidas, o que há de Deus preparado para nós não conseguíamos enxergar. A lama do pecado estava sobre as nossas vistas. Por que com a saliva, irmão? Saliva é um negócio legal? Olha para mim, responda se é. Você vai ficar com nojo. O cara pega, dá aquela cuspida no chão, faz a lama e toma na sua cara. O que Jesus está dizendo para você ali? Há sujeira nos seus olhos, mas vá até o tanque e lava. Quando ele chega no tanque tem o quê? Água. Jesus é o quê? A água da vida. O que ele é? Ele é a água que lava, ele é a água que limpa.
Espírito Santo, muito obrigado por me lavar, muito obrigado por me limpar, obrigado por me mostrar o caminho, muito obrigado, Espírito Santo. Aí o cego levanta, ele vai até o tanque. Como que ele foi até o tanque se ele é cego? Você já parou para pensar isso? Como que ele foi até o tanque se ele é cego? Eu acredito, irmãos, pelos olhos da fé, que quando Jesus deu essas ordens, ele andava com quem? Com osso de? Permita usar você aqui mesmo. Tem um pouquinho mais de intimidade. Faz de conta que ele é o cego. Fecha os olhos. Vem aqui, pastor Jefferson. Pega na outra mão dele. Pedro e Tiago, meu amigo. Pega nas mãozinhas dele. Vamos aqui até o tanque aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Sabe o que isso quer dizer? Vamos lá para o outro lado, pastor Jefferson. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes a pessoa está cega, mas eu e você somos discípulos do Senhor Jesus. Nós temos que pegar na mão e conduzir até o tanque. Nós temos que pegar na mão e conduzir até as águas. Nós temos que pegar na mão e ajudar. O nosso dever é ajudar. Mas hoje a igreja tem feito o quê? Ele é cego. Ele é cego, a igreja aponta. Ele é cego, ele é pecador. Ele é imundo, ele é sujo. Hoje a igreja tomou outro rumo. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Mas o pastor falou hoje, existe uma trave nos nossos olhos, e para Deus nós temos que ser sinceros. Olha aqui para mim, santo, ó. Eu também sou pecador. Um dia eu fui um cego, mas Ele me lavou, Ele me limpou, e hoje eu posso ver a grandeza da maravilha que é no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Nosso dever como igreja é pegar na mão. Nosso dever como igreja é auxiliar. Nosso dever como igreja é ajudar a levantar. Nosso dever como igreja é ser um pequeno Cristo. Nosso dever como igreja é amar. Nosso dever como igreja é se aprofundar. É vidas, é alma, é pregar esperança. Mas não, você é isso, você é aquilo outro, não está bom, não sei o quê. Irmãos, nós temos que ver a grandeza da glória do Senhor. Nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para se multiplicar. A igreja tem que crescer, mas crescer em graça, crescer em favor de Deus e crescer em conhecimento pela obra. The power, the king, the of the best. Eu não ia perder essa, está filmado. Eu não ia. Mas é. Aí hoje em dia as pessoas têm que se... Tem dois pastores aqui, eu sou pastor, né? 2 pastores aqui, mas 2 pastoras, uma está lá, outra está aqui. Vocês concordam comigo que as pessoas têm corrido disso aqui? Tem corrido disso aqui. E tem se alimentado de segundo a TikTok 4 e 5. O que as pessoas conhecem hoje em dia da palavra, meus irmãos que aqui estão, são cortes de internet. Quando Jesus quer que a gente mergulhe na fonte, mergulhe nas águas, vá até o tanque. Como que era mesmo o nome do tanque? Mas qual a tradução? Agora nós vamos entrar na mensagem que Jesus quis dizer. Esse cego foi curado. Todos que viam ele mendigando, ele falava, parece com aquele cara que pedia esmola, porque Jesus transformou ele. Não é só a visão. Quando ele foi curado, algo diferente aconteceu nele. Lembra de você no mundo? Olha você na graça. Lembra? O modo de vestir é diferente, o modo de pentear é diferente, o modo de andar é diferente, o modo de falar é diferente. No momento que ele lavou e os olhos se abriram e ele pôde contemplar o que Jesus fez, ele mudou, ele ficou diferente. No momento que Jesus abriu os nossos olhos, lavou os nossos olhos, nós ficamos diferentes, nós falamos diferente, nós nos portamos diferente, agimos diferente. As pessoas não reconhecem aquela diferença que nós tínhamos. Vai falar, parece com o fulano, mas não é ele não. Nossa, como ele parece aquele cego, mas não. Aí o cego, não, sou eu.
é você? Aí os vizinhos, não, não é, é você. Sou eu sim. Então, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava lá pedindo a esmola, de repente veio um homem, ele cuspiu no chão, passou lama nos meus olhos, mandou eu ir até o tanque e lavei os olhos. Aí eu pude ver. Mas cadê esse homem? Não sei onde ele está. Ele só fez isso e foi embora. É mesmo? Aí ele começou a contar. Aí vinham os outros. Mas parece o cego. Então, rapaz, sabe o que aconteceu comigo? Veio um homem aqui, cuspiu no chão, passou lama nos meus olhos. Aí ele falou, vai lá, lava os olhos no tanque de Siloé. E ele foi embora. E eu estou vendo. Não, mas não é você. Não, você não é o cego. Não, sou eu. Aí daqui a pouco isso chega na onde? Até os caras, que eram os caras do Sinédrio, até os sacerdotes. Aí eles chamam o cego. Eles pegam e falam, quem curou você no sábado? Então, rapaz, eu estava sentado pedindo esmola, veio um homem, aí ele cuspiu no chão, passou lama nos meus olhos, falou, vai até o tanque de Siloé, lava os olhos, e eu estou vendo. Aí eu, não é você, não pode ser, é mentira, você é um mentiroso, quem fez isso com você? Aí ele falou, então, rapaz, eu estava sentado, estava pedindo esmola, aí veio um homem, cuspiu no chão, passou lama sobre os meus olhos, falou, lava os olhos no tanque de Siloé, e eu estou vendo. Ele contou isso mais de 10 vezes, se você pode ler. Aí daqui a pouco, os caras pegam e falam, não, ele está mentindo. Manda chamar os pais. Porque se chamasse os pais, e os pais testificassem que tinha acontecido um milagre, e os caras já sabiam que era Jesus, eles só não falavam. O pessoal da igreja já sabia quem tinha feito o milagre. Eles sabiam. Você sabe o porquê? Eles queriam evitar que isso acontecesse e propagasse, porque eles tinham um negócio chamado comércio. Olha aqui para mim, ó. Você que está em casa, comércio. Sabe o que eles faziam, irmão? O pobre ofertava a pombinha, quem tinha um cordeirinho lá melhorzinho ofertava o cordeirinho. Mas se você não tivesse, sabe o que eles faziam? Eu tenho aqui o cordeiro. Eu te vendo esse cordeiro aqui por X. Fizeram a casa do Senhor de... Então você que vende areia santa, você que vende pedrinha santa, vai se converter em nome do Senhor Jesus. Porque quem muda é a palavra, quem fala é a palavra, quem transforma é a palavra. É a palavra. Nós temos que pregar a palavra limpa, santa e genuína. Jesus é o caminho. É Jesus quem muda a história quando a gente encontra com Ele. Mas nesse caso do cego foi Jesus que encontrou o cego. Se você não encontrar Jesus, Jesus encontra você, não tem jeito. Nós somos propriedade de Deus. O ser humano, ele é herança do Senhor. Quando nós geramos filhos, os filhos não são nossos, eles são herança de Deus. Então quer dizer, um dia alguém te gerou e você se tornou herança do Senhor. Pertencemos a Deus. Eles pegam e vai chamar os pais com medo de ser expulsos da igreja, eles pegam e falam assim, mas ele é desmaiou, ele responde por ele. O que aconteceu? Eu não sei, pergunte para ele. Aí eles perguntam, o que aconteceu que você vê? Aí ele pega e fala, então rapaz, eu já falei para você um monte de vezes que eu estava sentado pedindo esmola, veio um homem, cuspiu no chão, fez lama, passou nos meus olhos e falou, vai até o tanque de Siloé e lava os olhos. Por que eles queriam testificar que a história era verídica? Porque existe um nome no tanque de Siloé. E o nome é enviado. A mensagem nunca foi para o cego. A mensagem foi para a igreja corrupta daquela época. O Filho de Deus vivo foi lá, curou aquele homem e falou, vai, lava o rosto no sangue de Siloé. Jesus quis dizer para ele assim, você vai lavar o rosto lá, porque eu sei que os sacerdotes vão vir até você perguntar quem fez, e a mensagem está dita, quem fez isso foi o enviado de Deus, aquele que chegou para falar, acabou a farra, eu cheguei para mudar a história da igreja. Acabou! Oh, Arabadaia, sube Arabadaia, Sé. Jesus chegou e mudou a história. Ele falou: o enviado chegou, o enviado está aqui, o enviado de Deus chegou. E aí gera um medo neles. O que acontece? Eles decretam na hora a perseguição a Cristo. Este homem tem que morrer. Verdadeiramente em Isaías estava escrito que ele ia ter que morrer mesmo.
Mas eu quero falar para você que se você for no túmulo de Caifás, existe o túmulo de Caifás, e o pó de seus ossos estão lá. Se você for ao túmulo de Pôncio Pilatos, os pó dos ossos de Pôncio Pilatos está lá. Mas se você vai ao túmulo do enviado, ele não está lá, ele está aqui, ele ressuscitou, e ele fala comigo e com você nesta noite. O enviado chegou para mudar a história da igreja. Esta manhã, na verdade, é acostumado a pregar de noite. Ele chegou para mudar a história da igreja, um enviado chegou. Aí começa a perseguição a Cristo. E nós vamos nos demais capítulos de João. Jesus continua fazendo suas maravilhas com seus discípulos, viajando para lá e para cá. E ele viaja, ele faz, ele opera. As pessoas começam a reconhecer o ministério de Cristo. Depois dessa cura começa a bombar. Todo mundo sabe quem é Jesus depois disso. Todo mundo quer ver Jesus depois disso. Mas só que aquele cego ficou lá atrás. E ele sendo doido para ser expulso daquela igreja. Se você prestar atenção, é o que dá a entender o texto. Porque eles chegam nele e falam assim: começamos a perseguição ao homem. Quem é mesmo que fez isso com você? Eu não sei. Eu só sei que eu estava sentado. Ele passou lama nos meus olhos e falou: lava o rosto no tanque de Siloé. Tudo que ele queria ouvir daqueles caras era: você está fora da igreja, daquele sistema religioso. Mas você sabe por que ele estava louco para isso acontecer? Porque ele queria ir atrás de Jesus. Aonde está aquele homem? Eu quero correr atrás dele, eu quero ir com ele, eu quero andar com ele, eu quero estar junto dele. Irmãos, não tem como viver uma maravilha dessa na presença do Senhor e querer ficar com quem não acredita. Você quer andar com quem acredita em milagre. Eis uma outra mensagem de Deus para você. Se é Tomé, se não acredita nas maravilhas de Jesus, para de andar junto e vai andar com quem crê. Essa é uma mensagem profunda. Nós temos que andar com quem tem fé, irmão. Se possível até mais do que nós. Verdade. Sabe por quê? No momento que você está meio assim, ele vem e fala: bora até o tanque, bora até o enviado. Vamos junto com ele. Porque a fé dessa pessoa vai dar uma carga de ânimo na sua vida. O seu celular, quando está ficando murchinho, você não liga ele na tomada. É a mesma coisa quando você tem um amigo que é crente. Um amigo crente de verdade, ele é um carregador na sua vida, irmãos. Porque ele percebe que você está meio assim. Ele fala: opa, nós temos um alvo, meu irmão. Isso é verdade. É, irmão. É verdade. A Bíblia fala que na hora da angústia um amigo é mais do que um. Muitas vezes você acha que nós que somos pastores, nós não passamos por esse... Passamos sim. Aí por isso que a gente, pastor, procura outro pastor, que aquele pastor está vivendo aquele e aí ele está cheio do The King, The Power. Aí ele pega e fala assim: é agora! Você fica cheio de ânimo. Você volta para casa, você lê um versículo, Jesus chorou, você já está: eu também. A fé, ela entra no nosso coração de um modo que queima a chamada que nós temos. Você acha que nós pastores não passamos por um momento de falar: será que eu tenho mesmo um chamado? Já passou por isso, meu irmão? Já passou por isso, pastor? Já passou por isso, pastora? Será que ele mesmo? Será que ele me escolheu? Será que ele me chamou? Ei, irmãos, vamos lembrar que um dia nós estávamos sentados, ele veio, cuspiu no chão, passou lama nos nossos olhos e falou: vai até o tanque e lava os olhos. Aí Jesus Cristo e os discípulos começam a ser perseguidos. Jesus já não tem mais paradeiro, ele não consegue mais ficar instalado em algum lugar, porque tem sempre alguém perseguindo ele. Chega um dia que ele olha para os discípulos e fala: vamos fazer o seguinte. Aí os discípulos olham para a cara dele e falam: o que o senhor quer, mestre? Eles estavam a 300 quilômetros de distância de uma cidadezinha. Jesus olha para eles e fala assim: bora voltar para Galileia. Aí você lembra que eu falei que tinha uma mensagem para te passar? Quando você achar que já está no fim da sua jornada, Jesus pega você, pastor, presta atenção, pastor. Ele te leva e fala: vamos voltar para Galileia. Sabe o que significa? Vamos voltar para o começo. Quando você pensa que é o fim, é o começo. Quando você pensa que acabou, Jesus fala: vamos voltar para Galileia. É onde tudo começou. Ele pega e fala: volte para a Galileia. Hoje eu estou dizendo para você: é tempo de
voltar para Galiléia. Se você acha que acabou, você ainda vai viver o começo. É só o começo. É só o começo. Ah, mas eu estou assim, é aí que Ele gosta, porque é assim que Ele trabalha na nossa vida. Eu aprendi uma coisa com meu finado pai que eu não vou esquecer mais nunca na minha vida. Aquela lata cheia não faz barulho, santo. Dá uma pancada numa lata cheia, dá uma pancada numa lata vazia que você vai ver. Aí de repente o cara vem, epa, tá vazio, não tem nada. Mas quando você tá assim, ó, é o momento que você tá mais cheio da graça, porque você tá vazio de você e cheio de Deus. Temos que nos esvaziar da nossa vaidade, temos que nos esvaziar do nosso achismo, temos que esvaziar do nosso eu e deixar que Ele apareça. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que crescer na nossa vida é Jesus. E lembrar que um dia nós estávamos à beira do caminho e Ele lavou os nossos olhos. Mas eu quero dizer uma coisa, mais bonito fica na cruz do Calvário, que entre céu e terra Ele nos lava com a água mais diferente que existe no mundo, que Ele lava com seu sangue puro, carmesim, e fala: o meu sangue te purifica de todo pecado. Você é mais livre do que o que você pensa hoje. O que te amarra, o que te prende de crescer e expandir? 5.000 reais, pastor? Eu profetizo em nome de Jesus uma despesa desta igreja de mais de R$1 milhão para a glória do nome de Jesus. Porque o meu Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo e digno de tudo. Eu profetizo um batalhão de pastores a serviço do reino sobre essa casa. Eu profetizo um batalhão de obreiros a serviço do reino sobre essa casa. Eu profetizo a bênção de Deus. Deus vai colocar muitos cegos diante de vocês, meus irmãos. Então preparem-se que vocês vão ter que conduzi-los até o tanque. Vocês vão ter que levá-los até o tanque. E sabe como que é o nome do tanque hoje em dia? Batismo. Vocês não vão só lavar os olhos, vocês vão lavar o corpo inteiro. Aleluia. Corpo inteiro. Corpo inteiro. O corpo inteiro. É a toalhinha, pastor. Pega essa toalhinha que eu estou quase pentecostal com ela aqui. Aleluia. Lava, Senhor. Lava-nos, ó Pai. Lava-nos nossos olhos. Lava-nos, Senhor. Lava a nossa alma. O enviado chegou, meu irmão. Você tem ideia do que é isso? O enviado chegou. Jovem, se prepare, jovem. Porque vai ter muito mais jovens aqui para vocês cuidar, para vocês olharem. Vai ter gente que vai vocês discipular. Se preparem, minhas irmãs, para fazer rede de mulheres espetaculares aqui nesse lugar. Se preparem, homens, para ministrar outros homens. Se prepara, Samuel. Se prepara, porque está chegando a hora. Está chegando a hora de conduzir as pessoas até o tanque. Está chegando a hora. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem prestado atenção nas notícias que são para 26? Você sabia que eu já recebi um e-mail do Ministério da Defesa? Quem aqui já serviu? Tem alguém aqui que já foi militar? Não? Não? Então você é um reservista do reservista. Preparem-se, igreja. As pessoas não acreditam mais, pastores, mas o fim está chegando. Só que as pessoas pensam que o fim é o mundo explodir. Não é assim, irmãos. É o fim de uma época para começar outra. Uma tribulação. Eu não sou calvino, eu não sou armeniano, eu não sou nada disso. Eu sou crente em Jesus. Mas eu acredito que se a igreja não vê a pontinha da tribulação, irmãos, nós não somos igreja não. Tem que ver. Por que os outros lá foram perseguidos e a gente não pode ser? Por quê? Nós somos melhor que Pedro, Tiago e João? Eles eram melhores do que nós. Porque a Bíblia mesmo disse que se esses caras dessem aqui hoje, eu e você ia apanhar chicote no nosso lombo para aprender a ser crente. É a Bíblia que está dizendo, sou eu não, viu? Eu não tenho culpa se eu não ler, mas está escrito. Se eles votam aqui, meu. Se o apóstolo Paulo te vê do jeito que você é, pastor. Imagina você encontrar Filipe, o
o discípulo mais contente que a Bíblia relata. Você encontrar ele, eu estou triste, Felipe ia te bater, irmão, com alegria. Ele ia te bater com alegria. Verdade. André, o maior evangelista que já teve, ele aparece pouco, mas ele é tão evangelista quanto João. André ia chorar, irmãos, mas ia te dar umas sandalhadas, porque esses caras foram crentes. Eles entregaram a vida para Jesus. Aí nós está aqui a minha vida, Senhor. Minha vida aqui. Ai, pastor. Sobrinho, meu sobrinho. Sobrinho do meu sobrinho, meu Deus. Eu acho que meu sobrinho vai ser. A gente não falou que entregou a vida para Jesus? E fica amargurado desse jeito, mas não meu pastor, tem algum pastor chamando eu aqui. Se converte. É a primeira vez que acontece comigo pregando. Deixa eu te falar. A gente fala que é crente, mas a necessidade da necessidade do outro a gente já está ruim. Agora, nós sendo igual a eles, o que a gente vai fazer? Seu sobrinho do seu sobrinho está ruim? Eu profetizo a cura sobre ele lá, em nome de Jesus, é lá. Eu estava prestando, se converte, eu estava prestando atenção no hospital. Eu estava prestando atenção no hospital, quando eu estava com meu pai. E eu prestei atenção numa coisa. Não tinha ninguém orando lá dentro. O pastor tinha mais ou menos na área da dengue que ele estava lá, tinha mais ou menos umas 30 pessoas. 30 pessoas, todo mundo gemendo, porque lá era a área dos piorzinhos mesmo, dos que estava ruim de dengue. Quinta andar da Santa Casa. Deu 3 horas da manhã, os médicos me chamaram para falar o estado de saúde que meu pai estava. Aí foi tipo um soco em mim, assim, né? Eles falaram, praticamente, eles falaram, seu pai vai morrer. Foi mais ou menos isso que eles falaram. Só que com palavras técnicas. Aí eu olhando aquelas pessoas, eu peguei e falei, peraí, eu não sou pastor, não? Sou pastor, não. Eu tenho carteirinha, se vir eu dou a carteirada. Licença um pouquinho, por favor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento essa vida diante de ti. Senhor, faz a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Se for para cura, Senhor, em nome de Jesus, saiu orando. Orei para todo mundo, e tinha uma senhorinha, essa eu pensei que Jesus ia levar. Meu pai foi primeiro, tá? Pus a mão na cabeça dela, em nome de Jesus. Pai, se for para cura, o Senhor cura. E saí orando por aquelas pessoas, cara, eu orei por todo mundo. O último foi meu pai. Eu pus a mão na cabeça dele, ele pegou e falou, você sabe o que você está fazendo, né, rapaz? Eu falei, eu sei, pai. Ele falou, então você ora, mas para Deus fazer a vontade dele. É a primeira vez que eu pus a mão na cabeça do meu pai. Geralmente era ele que fazia assim. Mas eu lembrei que eu também era uma autoridade espiritual. E pus a mão na cabeça dele. Agora deixa eu te falar. Pastor, para ser pastor precisa ser ungido? Você pode pastorear pessoas. Você não é um pastor, mas você pode cumprir o ministério. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Você encontra as funções dos obreiros, que é para todos. Se o ID é para todos, então quer dizer que fazer a obra também é para todos. Você não é um pastor, mas você pode fazer a obra de um pastor. Não estou dizendo para você se autoconclamar pastor, não. Mas fazer a obra. Você não depende só do pastor para fazer, você também pode fazer. Você pode orar, você pode evangelizar, você pode buscar. Não pode ficar só com um, tem que ser para nós todos. Então, irmãos, lembra que um dia você estava sentado e alguém passou lama sobre seus olhos, lavou os seus olhos e você está aqui hoje enxergando. Sua visão espiritual foi aberta. E a mensagem foi dada para você. O enviado já veio. O enviado chegou. Jesus nunca foi embora. Jesus subiu ao céu, mas eu vou deixar outro Consolador. Aí a gente faz a distinção de Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que os três é um e um é três. E a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós.
Então quer dizer que o enviado está dentro de você. Hoje eu quero ativar dentro de você o dispositivo da unção de evangelização, da unção de orar por vidas, porque o enviado mora dentro de você. Você consegue compreender o que tem dentro de você, santo? O que tem dentro de você pode ativar a palma da sua mão para estender para uma pessoa e todo mal ser repreendido em o nome de Jesus. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Não é no meu, não é no seu, é no nome dele que as coisas têm que acontecer na nossa vida. Deixa de viver para nós mesmos e vamos viver a vontade do Deus Pai. O enviado chegou. Com a permissão do pastor, te convido a ficar de pé. O enviado já veio. O enviado chegou, jovem. O enviado chegou. Você sabe o potencial que tem dentro de você? Você faz ideia do que tem dentro de você? Você faz ideia de onde você pode chegar, do que pode acontecer na sua vida com todo este poder que tem dentro de você? Sabe o que a gente quer com esse poder, irmã? Eu vou falar a verdade que ninguém nunca te falou hoje para você. Você quer coisa para você. Mas não é sobre nós, nunca foi, é sobre Ele. Nós queremos querer para Ele, é por Ele e para Ele. Esse poder é ativado por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse poder nunca foi para nós mesmos, é para Ele. Existe poder em nós, mas é para a glória dEle. Existe poder em você, mas não é para você, é para a glória dEle. É para a manifestação da graça do Deus Pai. É para Ele. Nós como os pastores, muitas vezes em um corte queremos ficar famoso, porque a gente fala, a igreja vai arrebentar se eu ficar famoso. Não, quem tem que ficar famoso é Ele. E Ele já é. Quem tem que aparecer, pastor, é Ele. Tudo é dele, é Ele quem passou a lama, é Ele que foi perseguido, Ele que sofreu os mártires. Para que eu e você hoje tivéssemos a liberdade de falar, bendito Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida essa unção, esse poder está dentro de você, que ative todas as suas células para a honra e a glória do Senhor Jesus, que você venha crescer ministerialmente, que você venha frutificar, que você venha alcançar alvos, tudo para a glória do Senhor, que essa casa venha ser cheia para a glória do Senhor, através da sua vida, que o seu núcleo seja cheio para a honra e a glória do Senhor, que você venha ter bastante gente para cuidar, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a cada um que está aqui, Senhor, coloca 10 pessoas para que eles possam conduzir até o tanque, em nome do Senhor Jesus, Pai, multiplica, Senhor, essa unção na vida dos seus filhos, nós profetizamos nesta manhã sobre a vida deles, Pai, o poder do Senhor Jesus habita neles, habita em mim, habita em nós, não para o nosso uso próprio, mas para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, ativa em nós o desejo de ser evangelista como André, Senhor, ativa em nós o desejo de ser evangelista como Felipe, em nome do Senhor Jesus, Pai, a obra é sua, Senhor, nós profetizamos, Senhor, enriquecimento e crescimento ministerial dos seus filhos, em nome de Jesus. Se for para a glória de Deus, aplaude o nome de Jesus, aleluia!